Ora viva! Estou aqui para contar uma história, um conto tradicional dos irmãos Grimm, e aproveitei uma visita ao bosque e uma caminhada para ir contando a história. E a história chama-se O Gnomo e ela diz assim: ora, era uma vez um rei e uma rainha que viviam num palácio muito belo, com um jardim belíssimo. Tinham 3 belas filhas e o rei tinha uma especial carinho, uma especial ligação a uma árvore, uma macieira que dava belíssimas maçãs. E o rei costumava portanto, partilhar as maçãs com quem quisesse. Eram maçãs deliciosas, toda a gente se encantava e adorava comer aquelas maçãs. Até que um dia o rei resolveu não deixar mais ninguém comer maçãs e proibiu quem quer que chegasse perto da macieira e tirasse uma maçã, proibiu e, além do mais, rogou uma praga. Disse que quem tirasse uma maçã da macieira ficaria enterrado 100 pés abaixo do chão. Ora bem, as filhas, não é, do rei tinham muita vontade de comer uma maçã e um dia estavam a brincar perto da macieira e uma delas, mais atrevida, pegou numa maçã e trac, deu-lhe uma trinca. E estava tão deliciada a comer que as irmãs chegaram perto dela e disseram: irmã, também deixa-me dar uma trinca dela. E todas 3 comeram da maçã. E a mais velha ainda disse: se calhar não, é melhor não, olha que o pai diz que uma coisa muito má nos vai acontecer, vamos para o interior da terra, 100 pés abaixo do chão. Mas depois acabou por ver que não estava a acontecer nada às irmãs e acabou por comer também. E então tinham acabado de comer, aparentemente estava tudo bem, quando de repente foram sugadas pela terra, desapareceram completamente. O pai ficou aflito, quando não as encontrou, procurou-as por todo o lado, procurou, e eis que dá recado a quem quer que encontrasse as filhas, portanto, seria dono de metade do reino e podia casar com uma delas. Ora, eis não que uns caçadores que andavam por ali ouviram aquela proposta do rei de que quem encontrasse as filhas que ficaria com metade do reino e casaria com uma delas. E então resolveram chegar ao palácio e dizer ao rei que iam à procura das princesas. E este não quando, já se tinham ido embora, aparece um outro caçador, um irmão mais novo deles, que era assim meio tolo, e também se apresentou no palácio e disse que ia também em busca das princesas. Os outros 2 pediram ouro e pronto, e coisas para bons cavalos e bons mantimentos para o caminho, e o outro só pediu mantimentos, não quis saber de ouro nenhum. E seguiu o seu caminho e andou em busca, até que a certa altura encontrou os outros 2 irmãos que ainda estavam por ali no bosque, ainda não tinham saído do bosque. E acabaram por se juntar todos e continuar a viagem juntos. A certa altura encontraram uma casa assim do nada, dentro, assim no meio da floresta, uma casa. E como já estava tarde, era já noite, resolveram ficar lá em casa.
e resolveram lá ficar. A casa, apesar de por fora ter aspecto de abandonada, mas por dentro estava toda recheada com mobílias, inclusive comida na cozinha e tudo mais. E eles puderam banquetear-se. Mas, entretanto, a comida acabou. No dia seguinte, tiveram de ir à caça e combinaram então que 2 deles iam à caça para poderem, portanto, ter mantimento e um deles ficava na casa. E assim foi. Ora bem, o irmão mais velho foi o primeiro a ficar em casa. Estava na cozinha quando apareceu um homenzinho pequenino, barba comprida, tipo um gnomo, que lhe perguntou se ele tinha alguma coisa para ele comer, porque estava com muita fome. E ele, nesse momento, estava a cortar pão e barrou com um pouco de manteiga e deu ao gnomo. Ora bem, o gnomo pega no pão, virou a mão ao contrário e plaf, deixou cair o pão no chão, mesmo na cara do caçador. Ora bem, ele ficou muito atónito e disse: mas porquê é que deixaste cair o pão? Ficou espantado, mas ele fez menção de apanhar o pão, não é? Dobrou-se para apanhar o pão e quando estava dobrado para apanhar o pão, o gnomo deu-lhe tamanha tareia que o deixou todo negro. Foi-se embora. Entretanto, ele ficou completamente sem saber o que havia de fazer e ficou com tanta vergonha do que lhe tinha acontecido que nem sequer disse aos irmãos quando eles chegaram. Entretanto, no dia seguinte voltaram, portanto, os irmãos a combinar, não é? Que era preciso irem à caça. E vai daí, foram à caça. E desta vez coube o do meio, não é? O irmão do meio, ficar em casa. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele estava na cozinha, apareceu o gnomo, pediu-lhe de comer, ele barrou uma fatia de pão, o gnomo deixou-a cair no chão e ficou a olhar para ele com um ar desafiador e ele baixou-se, não é? O irmão do meio baixou-se para apanhar a fatia de pão e o gnomo deu-lhe uma tareia e foi-se embora. Bem, ele ficou muito aflito, não é? Também, como o outro, mas também quando eles chegaram não disse nada. E então no terceiro dia coube a vez ao irmão mais novo de ficar em casa, tomar conta da casa. E o mesmo aconteceu. Ele estava na cozinha e apareceu-lhe o gnomo que lhe pediu qualquer coisa para comer e ele deu-lhe uma fatia de pão. E quando ele a deixou cair, o rapaz olhou para ele e disse: então, não apanhas a fatia de pão? E o outro: não, apanhar tu. E ele: não, eu não vou apanhar a fatia de pão. Se quiseres comer, apanha tu que tu deixaste-a cair de propósito. Bem, o gnomo começou a resingar, mas baixou-se para apanhar a fatia de pão e o rapaz, quando ele estava nessa posição, deu-lhe tremenda coça que ele não sabia onde é que se havia de meter. E então, nessa altura, o gnomo diz: para, não me batas mais. Eu digo-te aonde estão as princesas, que eu sei onde elas estão. E o rapaz, muito espantado, parou e disse: Ai, sabes onde estão as princesas? Sim, sei onde estão as princesas. Ok. Então, ele ensinou-lhes um determinado sítio onde havia um poço e, portanto, era lá que eles tinham que descer o poço porque elas estavam num outro mundo, no interior desse poço.
que o poço tinha, portanto, dava acesso. Bem, quando chegaram os irmãos, ele contou o que se tinha passado, ao contrário deles, não é? E eles ficaram muito espantados e disseram, pois nós vimos o gnome, e contaram o que aconteceu, mas pronto, aí já tinha acontecido, estava a coisa consumada. Então, lá foram em busca do poço, levaram corda, um balde, e coube a vez ao irmão mais velho, quando chegaram à beira do poço, não é? De descer para o interior da terra. Mas entretanto eles combinaram uma coisa, que portanto, se qualquer coisa corresse mal, eles levavam uma campainha, estava uma campainha dentro do cesto, do balde, onde eles iam, sentados, e tocavam a campainha. Então nessa altura era para os irmãos subirem, quem tivesse a descer. E assim aconteceu. O mais velho desceu, a certa altura começou a ficar com medo e começou a ficar preocupado e começou a achar que já não via quase nada, assustou-se e tocou a campainha e subiram. Depois foi a vez do irmão do meio e aconteceu a mesma coisa. Ele assustou-se, tocou a campainha e lá subiram. Bem, chegou a vez do irmão mais novo. O irmão mais novo foi descendo, a certa altura já tinha passado uma zona de muito escuro, umidade, muita umidade, passou por uma zona que parecia que tinha água, no entanto ele conseguia respirar, mas estava tudo tão molhado, tudo. Mas ele, pronto, continuou a descer o poço, o balde foi por ali abaixo, a certa altura uma zona muito quente, parecia fogo, parecia que lançava chamas, mas ele fechou os olhos e pensou, não, isto não há que temer, há que seguir. E então continuou e ultrapassou aquilo até que chegou ao fundo do poço. Quando chegou ao fundo do poço, não via quase nada. Tudo escuro, que nem brilho, foi a tatear por ali afora, até que a certa altura viu uma luzinha, foi para um túnel fora e chegou a um sítio iluminado, onde viu um belo palácio. Ora, esse belo palácio, ele entrou nesse palácio e quando viu uma das princesas, ela disse, e o que é que estás aqui a fazer? Vai-te embora. Há aqui um dragão que toma conta de nós e que se ele... que toma conta de mim. Não, neste caso, era a irmã mais velha, que toma conta de mim e quando ele voltasse de vir aqui, ele mata-te. E o rapaz disse, ok, e como é que eu posso enfrentar o dragão, como é que eu posso matar? E então ela explicou que havia uma espada antiga que estava guardada numa talha antiga, num baú, e que se ele conseguisse manejar aquela espada, ele tinha a chance de enfrentar o dragão e talvez conseguisse. E assim foi, o rapaz foi pegar na espada, só que a espada era tão pesada que ele não conseguia quase que levantá-la, mas a certa altura olhou e viu que havia um corno pendurado na parede. Pegou nele, soprou uma vez e levantou a espada, mas ainda não conseguia movê-la, só conseguia levantá-la. Então soprou uma segunda vez e conseguiu mover a espada, soprou uma terceira vez e a espada tornou-se leve, que nem uma pena. Ora bem, o dragão chegou e começa a bandar um grande bafo e muito zangado a dizer, aqui há cheiro humano, E a princesa disse, não, foi só um corvo que passou a voar e deixou cair um ossinho pela chaminé. Eu depois tirei o osso fora, limpei tudo, mas ainda tem algum cheiro, mas anda cá, vai dormir que isso passa. E ele deitou a cabeça em cima, era um dragão com 3 cabeças, deitou as cabeças no colo da princesa. Ela começou a acalmá-lo e a catá-lo e a massajá-lo e ele
acabou por se deixar dormir. E nessa altura ela levantou-se, pôs umas barricas, umas coisas no lugar onde ela estava, portanto, para que ele não desse conta que ela não estava, e foi chamar o rapaz. E então, quando ele chegou, brandiu a espada e, de um corte certeiro, cortou as 3 cabeças. E assim ficou liberta. A rapariga ficou muito contente, deu-lhe um grande abraço, agradeceu-lhe, mas a tarefa não estava terminada, porque na noite seguinte foi para o quarto da princesa do meio e ela também ficou admirada de ele estar lá, mas contente, e contou-lhe que estava guardada por um dragão de 6 cabeças e quando ele chegasse ia ser um problema porque ele era muito forte e iria matá-lo com certeza. Ele disse: eu sei, mas eu já matei o dragão que guardava a tua irmã mais velha, então talvez eu consiga fazer o mesmo. E ela contou-lhe que havia uma arca que tinha uma espada e que essa espada poderia matar o dragão. E assim foi. Ele abriu a arca, tirou a espada, mas não conseguiu levantá-la. Então havia um corno pendurado na parede. Ele soprou 3 vezes, conseguiu levantar a espada, soprou mais 3, conseguiu brandi-la, soprou mais 3 e conseguiu que ela tivesse muito leve, como se fosse uma pena. E vai daí, ele escondeu-se, o dragão entretanto chegou e foi a mesma história. Cheira-me a carne humana. E ele disse: não, não é nada. Foi um corvo que aí passou, deixou cair um osso humano pela chaminé. Mas eu já o deitei fora e limpei e varri tudo. Mas ainda cheira. Pois, mas olha, anda a dormir que amanhã já passou. E ele deita as 6 cabeças, que era um monstro de 6 cabeças, e ela começa a massajá-las, a catá-las, a coçá-las. Ele deixa-se dormir. E nessa altura ela levanta-se, almofada o sítio onde estava e vai a chamar o rapaz. E ele vem, branda as cabeças, branda a espada e corta as 6 cabeças. E pronto, mais um dragão que está enfrentado e morto. Falta o último quarto com a irmã mais nova. E ela era guardada por um monstro, um dragão de 9 cabeças. E ele, quando chegou ao quarto e a viu, ficou muito contente, porque de todas era a que ele mais gostava. E ela também ficou muito feliz ao ver, mas ao mesmo tempo muito aflita, porque pensou que ele ia morrer, porque quando o dragão chegasse não havia forma de o deixar, de conseguir evitar que ele tivesse, que ele não morresse, não é? Que não conseguia. E então, a mesma coisa aconteceu. Há o baú, há uma espada, há um corno, ele sopra o corno, consegue manejar a espada e consegue usar a espada. E quando o dragão chega, o dragão das 9 cabeças chega, ele diz a mesma coisa: cheira-me a carne humana, cheira-me a ser humano. E a rapariga diz: não te preocupes, isso foi um osso que caiu, que foi um corvo que o trazia no bico, e ele caiu para a chaminé, e eu já o deitei fora e limpei tudo, mas ainda tem o cheiro. E ele, bom, nessa altura não está muito com os acordes, mas ela diz: vá, anda, vem dormir, que eu te massajo as cabeças e te coço e te tiro os teus piolhinhos. E ele acaba por ceder, deitou-se, deitou as cabeças no colo da princesa, ela começou a massajá-lo e a catá-lo e a cantar para ele dormir, o que quer que ela conseguisse. E então
O que é que acontece nessa altura? O rapaz aparece, não é? Já ela, entretanto, tinha saído dali, deixado o sítio almofadado para que ele não sentisse a sua falta. E o rapaz entra, de espada na mão, branda a espada, corta as cabeças, mas a espada não é comprida o suficiente e há uma cabeça que não fica cortada. Que ele não tem comprimento suficiente para cortar as 9 cabeças, então essa cabeça abre os olhos, o dragão com essa cabeça abre os olhos e olha para ele, e quando ele vai começar a levantar-se para mandar um bafo de fogo, o rapaz gira a espada e corta-lhe a cabeça e ele morre. E eis que aqui está as princesas libertas, não é? E todas contentes, agradeceram-me muito, penduraram-se ao pescoço, deram muitos beijos e abraços. E então, o que é que acontece a seguir? É nesta altura que algo estranho acontece, ou seja, quando eles voltam para... portanto, o rapaz e as princesas voltam, portanto, para a zona do poço para subirem. As 3 princesas sobem primeiro, mas o irmão mais novo, que não era tolo, era intuitivo, teve a intuição que o melhor era... entretanto, eles trouxeram muito ouro e prata que havia no castelo e ele pegou um grande bocado de ouro e pôs no cesto e deixou-o subir, fingi que era ele. Mas o que é que acontece a meio do caminho? O cesto é largado e vem por aí abaixo aos trambolhões e bate no chão, o ouro espalha-se todo. Ele percebeu que a intuição dele estava certa, os irmãos iam abandoná-lo, não iam tirá-lo do poço. E ele fica no poço. Entretanto, eles pegam nas princesas, dizem-nos que elas se calem, que não digam nada a ninguém e que tinham sido eles que os tinham libertado, e chegam ao palácio e apresentam-se ao rei como sendo os titulares, portanto, de metade do reino e da mão de 2 das princesas. E o rei concorda, e elas muito aflitas, muito tristes, mas não dizem nada porque temem pelas suas vidas, porque eles tinham-nas ameaçado. Então, entretanto, vão-se preparando para as bodas. Lá dentro do poço, o rapaz que lá ficou voltou para o palácio, andou às voltas por aquelas como é que se diz, divisões, e não via maneira de se libertar daquele sítio e ficou sem saber o que fazer. E deambulou, dias a fio, e já dizia mal da sua sorte, quando a certa altura encontrou numa parede, estava pendurada uma flauta, uma pequena flauta, e ele, sem saber o que havia de fazer, pegou na flauta, começou a tocar. E nessa altura começaram a sair pequenos gnomos das paredes por tudo quanto era ao lado, e um exército de gnomos à volta dele. E o rei dos gnomos, que era o velho que ele tinha surrado, disse-lhe: diz-nos o que deseja e nós te daremos. E ele disse: eu desejo voltar para o palácio, no outro mundo, no mundo de cima, para o palácio onde estão as princesas e o rei. E assim foi, eles concederam-lhe o desejo, portanto, a única forma era voando, portanto, eles chamaram os pássaros todos do reino, que fizeram como que uma rede entre eles e levantaram o rapaz e
colocaram-no num sítio perto do palácio. E assim foi. Ele lá foi. E quando ele chegou, as princesas ficaram muito contentes, foram ter com ele e chamaram-no à presença do pai e disseram: pai, este foi o rapaz que nos salvou, os outros não nos salvaram, os outros são mentirosos, os outros deixaram-no no fundo do sítio onde nós estávamos, no fundo do poço, para morrer. E, portanto, é este que deves agradecer e é este que merece o reino, ou metade do reino. Bem, os outros irmãos foram condenados à morte, pronto, foi mesmo assim, decapitados pela traição, e o jovem casou com a irmã mais nova, de quem estava apaixonado, e ela também. Fizeram grandes festas foram feitas naquele palácio. E um dia, mais tarde, quando o rei já era muito velho, já não podia governar, eles reinaram no lugar, portanto, e tornaram-se o novo rei e a nova rainha. E assim, terminada esta história. Assim termina uma história muito simbólica, que fala claro, não está a falar de nada que esteja lá fora, no mundo exterior, mas no nosso mundo interno. É uma história arquetípica que fala de uma descida ao inconsciente para resgatar o ouro e para resgatar a verdadeira princesa que mora no interior, que é a alma. E não importa se são 3, porque é simbólico. Portanto, não se trata de uma pessoa, não se trata de nenhum... Trata-se do simbolismo da psique, do nosso mundo interno. E termina aqui a história, neste local, ele próprio cheio de simbolismo, também, a quem já conhece, portanto é Adrenunes, não é? Aqui no topo da Serra de Sintra. E cá estamos, neste lugar especial, depois de um passeio pelo bosque até aqui. Vê tão bem o mar, porque as árvores cresceram, mas há alturas em que se vê muito bem o mar lá ao fundo. Também hoje está um pouco de neblina, então a neblina mística de Sintra. Estamos em dezembro e, portanto, está um friozinho aqui, mas é essa a maravilha desta serra, que pede histórias, que pede contos. E me despeço, enquadrando-me com aquela figura ali, eu vejo uma figura ali, enfim, e até uma próxima história.